nossa, gente. E nem foi por causa da pandemia, isso eu vou falar, porque realmente antes já começou uma bagunça muito gigantesca. Vamos começar o vídeo, daí a gente começa a falar já, para dar certinho de editar. Beleza. Bom, eu sou Maria Raquel. Oi, eu sou a Nath Rocha. E esse aqui é no capítulo anterior. Dessa vez a gente vai falar de Amor de Mãe e o filme da Dona Lourdes também, né? Que já tá aí no Globoplay pra todo mundo ver. E é Já isso. tem um tempinho aí. E finalmente assistimos. Eu falei aqui, demorei, mas assisti. Exato. Que já foi, acho que foi o ano passado. Foi esse ano que entrou no Globoplay, mas acho que foi o ano passado que saiu, né? No cinema? Não, esse ano. Não, Ai, foi gente, eu tô esse muito ano. confuso com esse ano. Foi esse ano. Eu acredito, eu tenho quase certeza que foi esse ano, mas assim, saiu e quando saiu, eles focaram na exibição somente nas salas de cinema do Cinemark. E eu acho que não foi, não sei se não foi muito bom de divulgação. Aí eu lembro que teve uma coisa assim que quem tivesse o nome Lourdes não pagaria o ingresso, eu cheguei a ver uma coisa assim. E aí, eu acho que não sei se foi em março ou se foi em abril, já não vou lembrar. Eu sei que em maio, que foi o mês das mães, já estava no Globoplay, então eu acredito que desde maio o filme tá lá. Mas eu acho que esse lance de focar somente no Cinemark não foi tão interessante, porque a gente já sabe que filmes nacionais têm uma questão assim complexa, porque nem todo mundo curte, bilheteria, enfim, tem todas essas questões que a gente sabe. Então, acho que ter focado só no Cinemark, na minha opinião, não foi uma estratégia muito inteligente, né? Então, acho que não teve tanta. Enfim, não teve tanta gente assistindo, tanto que assim, foi bem rápida a entrada dele no streaming. Tem filme que geralmente demora mais, mesmo sendo nacional. Sim, eu acho que essa coisa da distribuição sempre pega, né, o cinema nacional. Sim. E realmente, por exemplo, aqui na minha cidade não tem Cinemark, só tem um cinema Cine, não sei o que lá, eu acho, não lembro o nome exatamente, mas tem algumas poucas cidades do estado de São Paulo. E tenho certeza, pra cá vem muito pouco. E eu acho também por ser um filme que é de novela, né? Que não foi uma novela, assim, foi uma novela bem problemática. Teve pessoas, Dona Lourdes é uma personagem famosa e tal, teve pessoas que assistiram, mas eu acho que foi uma novela realmente bem problemática para eles lançarem um filme de uma distribuição tão pequena. Eu acho assim que já é curioso pensar em personagens que têm uma continuidade fora das telas, porque, por exemplo, o Crow teve filme, eu não vi os filmes do Crow, acho que deve ter tido 2 filmes, se eu não me engano. Ou o personagem, acho que, não sei, mas talvez o personagem do Giovanni Proto, de Senhora do Destino, não sei se teve algum filme também. Então, assim, essa foi a primeira vez que eu assisti um filme que é uma continuação, assim, é um filme que dá um novo cenário para um personagem que tem assim, uma vida tão assim longa dentro e fora das telas, digamos assim. Tipo, você consegue imaginar o personagem em outras situações. E aí conta o que você falou, a novela foi uma novela que teve algumas questões aí bem problemáticas, bem questionáveis, que aí abre para vários debates, então eu acho que isso tudo contribui também. Sim, eu também não vi nenhum outro filme de novela, eu não lembro de ter visto, eu acho que não. Teve do Clô, teve de Giovanni, eu acho que teve outros também. Eu também acredito que deve ter outros aqui, assim, agora eu não consigo E 2 lembrar. do Aguinaldo, né? Tanto o Cro quanto o Giovanni Prato são de novelas do Aguinaldo. Verdade. Mas eu achei. Isso é uma coisa muito interessante que eu achei no filme, que foi uma continuaçãozinha da novela, né? Os personagens da novela apareceram. Normalmente, assim, filme de série ou de novela, muitas vezes, por exemplo, do Giovanni, eu sei que é antes do que aconteceu na novela. Antes de Senhora do Destino. Hum. Então, os Isso aí eu não personagens sabia. não Interessante. aparecem. Os personagens da novela não aparecem porque é tipo ele nos anos 70, 80, não sei, é bem antes. Antes dele conhecer, acho, ou entre ele conhecer a Maria do Carmo e, os acontecimentos de Senhora do Destino. Então,
o filme da Dona Lourdes foi depois, né? Então todos os personagens a gente sabe o que aconteceu com eles, que teve uma ligação direta com a novela, né? Então. É que assim, é um livro que foi inspirado, baseado no livro que ela escreveu. Eu tenho o livro, eu li o livro, até que eu não sei se vai dar para mostrar. Então, e aqui na capa diz spin-off da novela Amor de Mãe. E aí eu discutindo com a minha irmã falou que se tivesse sido um seriado, talvez tivesse sido melhor. E nisso eu tenho que concordar. Concordo plenamente. Eu assistindo o filme e eu lembrando do que eu li, teve coisa que estava no livro que não estava no filme, e aí entra para aquele longo debate de adaptação de livros para as telas, que nem toda adaptação é fiel, enfim, esse aí é um debate bem acalorado. Mas eu acredito que se fosse em formato de série, daria para explorar mais algumas situações que está no livro e não foi para a tela. Concordo, porque eu achei o filme muito vazio, assim, sabe? Muito superficialzinho, falou uma coisa, falou outra, mas poderia ter focado em um aspecto só, eu acho, e misturar o romance com os filhos, não sei se ficou muita coisa, quis abraçar muita coisa, e no final ficou muito superficial cada assunto. Eu acho que poderia muito bem ter sido um seriado, eu acho que ainda pode ser pelo menos uma minissérie de 4 capítulos, eu acho que seria muito mais interessante teria sido bem mais interessante do que um filme, com certeza. Abordaria muito mais a fundo. Sim, até porque a forma como estava no filme, e aí eu comecei a lembrar do livro, eu fiquei assim, nossa. Aí eu fiquei pensando, se tivesse sido em formato de série, ou se tivesse explorado melhor o livro, é porque assim, o livro tem 120 páginas, eu acho que o filme tem 1h20, ou seja. Mas aí o processo de adaptação a gente sabe bem como é. Mas assim, uma coisa não dá para negar, em alguns momentos foi bem engraçado. E por que eu digo isso? Porque isso foi uma informação que a minha irmã foi ver. Ele não tem. Como é que eu posso dizer? Ele não tem boas notas. Eu ia falar que ele não é bem avaliado, mas assim, por exemplo, no Adoro Cinema, ele tem nota 2. No Omelete, ele é tido como regular. Mas aí, enfim, crítica a gente sabe, cada um, né? Eu acho que eu daria um 3 para esse filme, porque ele realmente tem umas partes muito boas, mas eu acho que ele é bom para quem assistiu a novela. Porque se você não assistiu a novela, ele não faz sentido nenhum. Tem coisas que não fazem sentido nenhum no filme se você vai assistir só o filme isolado, realmente. Por exemplo, a parte dos filhos dela, assim, do Sandro chegando do nada. Você entende, quem assistiu a novela, que tem um apego emocional pela novela, vai entender. Mas quem não assistiu a novela é meio que uma continuação da novela mesmo. Pra quem assistiu a novela, não pra quem não assistiu nada e só tá vendo como um filme isolado. Nesse ponto eu tenho que concordar. E eu acho que não só o dela, mas até esses que a gente citou, se pegar o filme do Cro ou o filme do Giovanni Prota, eu acho que realmente tem que, assim, meio que tem que ter visto a novela, ou sei lá, se não a novela inteira, pelo menos uma parte, ou alguns capítulos, ou se for uma pessoa que tenha curiosidade de fazer uma pesquisa rápida ali só para entender o contexto e aí sim poder assistir, né? Saber o que aconteceu ali, mais ou menos, para daí entender o que está acontecendo no. A gente mesmo teve que ir lá um pouco resgatar algumas coisas da novela, né? Você escreveu um texto, o texto dela é incrível, gente, leiam. Vou Deixa o link colocar depois pro no, vou pessoal. colocar nos destaques lá do Instagram da nossa conta, Isso. Então, pra gente relembrar, para vocês relembrarem também. foi muito bom, porque assim, tinha algumas coisas que eu já não lembrava. E olha que assim, não faz tantos anos, assim, tipo, não é uma novela que já tem 10 anos, tem uns 5 anos, pelo menos? Eu acho que eu lembro mais de novelas que foram mais antigas do que dessa novela. Eu acho que talvez porque foi muito conturbado, né? Aconteceu muita coisa durante a novela. Sim. Tipo, no mundo, né? Que foi meio de uma pandemia. E a própria novela mesmo.
acontece muita coisa dentro dela. A segunda parte dela, depois que retomou, tem até aquela brincadeira que o pessoal faz assim, novelas com cheirinho de álcool em gel, tipo, aquela segunda parte dela tá lá. Eu já vi uma coisa assim uma vez no Twitter, justamente por isso, por causa de todo esse período conturbado que a gente viveu. E eu acho que o grande trunfo eu falei isso no texto lá do Valkyria, é exatamente isso, o grande trunfo dela é isso, ela ser uma novela uma novela como obra aberta mesmo, ela tratou do momento que a gente estava vivendo, embora não tenha sido muito divertido, muito interessante, ela é um documento histórico de uma certa forma, né? Justamente Foi uma das poucas que, mesmo considerando a situação e no momento de gravar aqueles protocolos todo, nesse quesito de retratar o momento, ela foi mesmo uma obra aberta. Eu acho Diferente da, que por foi a exemplo... única novela que tratou isso. Assim, no momento que estava acontecendo. É verdade, agora parando para pensar, acho que foi, porque as outras, quando voltou, eu não me recordo se tinha alguma coisa. Eu lembro que em Um Lugar ao Sol ela tentou fazer ali um apanhadinho no final, com o cara na cadeia lá, na pandemia, mas não foi igual o Amor de Mãe, que teve cenas inteiras da Lourdes. Eu achava muito engraçado. Eu sei que tem gente que achou, tipo, pesado, foi estranho e tal. Mas eu achava muito engraçado a situação da pandemia, assim, coisas que a gente fazia, que eu achava muito ela colocando álcool nas coisas, que a gente fazia também. Enfim, tipo, sim, tem algumas informações que eram errôneas, mas essa coisa do dia a dia, eu acho que a Manuela Dias, ela faz muito, muito, muito bem. Ela consegue escrever cenas do dia a dia que parece que a gente viveu, que a gente tá vivendo ali na hora, com a Lourdes ou com qualquer personagem dela. Eu espero de Vale Tudo, gente. Vamos ver, né? Olha, esse remake aí, como eu estava falando antes da gente começar a gravar, tudo que eu sei desse remake é contra a minha vontade, gente. Porque olha, tá, não começou nem a gravar e eu já tô tipo assim, nossa, não aguento mais ouvir falar. Eu Ainda tô vai. dividida entre querer que dê certo e querer que dê errado. Porque se der certo é bom, porque Manuela Dias, quero ver ela mais na minha TV, eu gosto muito do. Não, enfim, vou comentar depois melhor detalhado sobre isso da escrita dela, mas eu gosto muito do jeito que ela escreve as cenas. Eu acho que é muito natural os diálogos dela. Mas também que dê errado, porque se der certo, sempre vai vir vários outros remakes e ninguém merece estar assistindo remake de Renascer, né? Ninguém merece remake de Bruno Luperi. Eu acho Maior que hater assim. de Bruno Luperi que você já viu. Eu acho que essa questão do remake aí. Ela continua, ela sempre vai ser um debate bem acalorado. Eu acho que deveria se investir mais em novas histórias, mas aí eu não sei o que acontece. É porque, assim, dizer que falta nome, não. Tem nomes bons no mercado que a Globo poderia trazer de volta, mas não sei se não traz por opção, por estratégia, seja lá o que for, a gente não sabe. E eu acho que nisso de ficar remake, eu acho que, assim, sempre teve uns que deram muito certo, que a gente gosta, a gente sempre fala, mas eu acho que também toda hora e sempre assim, a maioria dos remakes no horário das 9, né? Porque sempre é nesse horário que é quase o horário nobre das novelas, fica uma coisa meio complicada. Eu não sei, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada a respeito desse remake. E não é nem porque assim, é porque você é fã do Gilberto Braga. Eu não sei o que pensar. Eu fico tentando imaginar como é que ela vai fazer, porque o Amor de Mãe foi a primeira novela dela no horário nobre e não deu certo, não só pela pandemia, acho que teve coisas que talvez ela tinha uma ideia de retratar de um jeito, depois no meio do caminho talvez ela tenha se perdido, ou não sei o que aconteceu. Então, assim, é difícil de eu formar uma opinião. E por que eu tô dizendo isso também? Porque eu nunca vi Justiça, nem a primeira, nem Justiça 1, nem Justiça 2. Então, assim, eu não tenho tanta propriedade para dizer.
E novela também, ela só fez uma novela, que ela só tem Amor de Mãe, né? Então, assim, é muito difícil avaliar, porque você escrevendo série é uma coisa, e escrever novela é outra. A série é bem menor do que uma novela, então, assim, é difícil dizer alguma coisa, né? Sim, sobre isso de novelas inéditas, assisti um vídeo do Coisas de TV com o Fábio, eu não lembro o tema, não lembro sobre o que eles estavam falando, talvez sobre Renascer, não sei. Mas o Fábio, ele falou uma coisa muito interessante que eu guardei pra mim. Que enquanto a Globo não mudar essa coisa de contratar o autor por obra, as novelas não vão dar certo. Porque você fica, imagina, você como autor, você fica 3 anos trabalhando numa novela, numa obra, pra chegar na hora e ser cancelado. E você não ter garantia nenhuma, porque você recebe por aquela obra, você não recebe por ser contratado, você não tem aquele dinheiro certo. Então, realmente, eu acho que os autores que querem escrever não estão sendo contratados, estão sendo contratados por obra, e isso não é interessante para eles. Tanto que a Angela Chaves, né, que era de Éramos Seis, que fez uma adaptação muito boa, esse daí foi um remake que eu gostei muito. Foi, eu também assisti, foi muito bom, apesar de eu, assim, eu nunca vi o Éramos Seis que foi no SBT, mas assim, aquela novela era muito boa, eu assisti o Eu remake na assisti Globo. do Éramos, eu assisti na época, eu era criança, eu assisti, e assisti depois alguma reprise, eu não lembro qual, do SBT. E eu li o livro também. E realmente, assim, essa adaptação, para mim, foi a melhor que teve até agora, porque ela mudou coisa que era interessante de mudar e manteve coisas que eram importantes de serem mantidas. Então, ela é muito boa, Angela Chaves. Eu gostei, eu nem acompanhei direito a novela, eu assisti o começo e o final. Mas eu acompanhei assim de longe e eu gostei muito, assim, mesmo não assistindo, eu vi que foi uma adaptação muito boa. Então, e aí a Globo não renova com ela, um sucesso que foi Éramos Seis. E o que ela tá fazendo na Netflix? Um outro sucesso. Então, assim, não sei o que a Globo tá fazendo realmente. Não entendo. Acho que todos os vídeos a gente falando, não sei o que a Globo tá fazendo. É, gente, a gente tá assim, o momento é esse, a gente não sabe. Às vezes pessoas me perguntam o que, que eu acho ou a minha opinião, e às vezes eu fico assim, ai, gente, eu tô falando a minha opinião, mas a minha opinião não vai mudar nada, porque eu não sou acionista da Globo, eu não decido as coisas lá dentro. Então, assim, é igual esse remake, é difícil, assim, eu acho que eles é uma novela, assim, é a mesma coisa se fosse um remake de Rock Santeiro. Detalhe, eu ainda não assisti Rock Santeiro. Então, assim, você imagina se fosse um remake de Rock Santeiro. Eu acho que ia ser o mesmo falatório que está sendo de Vale Tudo. Não sei se para mais, para menos, ou na mesma proporção. Mas eu acho que esses grandes nomes aí, assim, é complicado. Eu não sou contra os remakes, mas eu acho que seria interessante em algum momento a Globo fazer a experiência de um remake de uma novela que não deu certo na época, seja porque não foi recebida bem pelo público, não foi recebida bem pela crítica, por ter acontecido alguma coisa, assim, não sei. Eu acho que teria que se ter um remake de uma novela com essas questões. Uma novela que, tipo assim, olha, não deu certo lá, vamos mexer, vamos trazer para 2024, seja lá quando for fazer. Eu acho que seria interessante, mas não sei por que eles não pensam nisso. Eu sempre falo de remake por essa linha. Concordo, também falo sobre isso. Ainda mais agora que a gente tem acesso ao fragmentos, né? O fragmentos que são novelas que não sobreviveram. Provavelmente tem o roteiro em algum lugar, né? Dos capítulos lá. A novela em si só tem. A maioria são 6 ou 2 capítulos. Tem. Seria super interessante fazer remakes assim. Eu sou louca pra assistir um remake de Voltei Pra Você, porque eu acho que seria muito lindo uma novelinha igual meu pedacinho de chão, só que com Voltei. Nem que seja do Globoplay, eu acho que ia ser muito interessante. Aquela coisa lúdica e tal. Eu sei que muita gente não gostou da novela, que a novela foi ruim e tal. Eu acho essa novela genial, muito linda, eu amei. Às vezes eu tô do Globoplay e eu assisto. E por que não?
Como que não é possível que ninguém. É uma coisa tão óbvia, não é possível que ninguém pensou nisso. Por que eles estão fazendo novelas que já têm sucesso, que já são novelas que já trazem um público pro Globoplay, ao invés de novelas a gente não quer. Cara, se eu quero assistir uma novela antiga, eu ligo no Globoplay. Eu quero ver uma novela diferente quando eu ligo na Globo. Assim, minha opinião. Ou pode ser uma estratégia deles, não sei, acabei de pensar aqui, fazer remakes de grandes nomes, de grandes autores. Ah, já teve o remake aí do Benedito, aí agora mexendo em Vale Tudo, que tem autoria do Gilberto Braga e do Agnaldo Silva. Aí teve um tempo que já se ventilou da Alicia fazer um remake de Felicidade, aí por que não fazer um remake de Sol de Verão, que foi uma novela que teve todas aquelas questões, a morte do ator, um dos principais, não tá toda preservada, tanto que ela tá lá no Fragmentos, eu assisti. Então, assim, não sei se é uma estratégia da Globo fazer remake dos grandes nomes da nossa dramaturgia, né? Não sei, assim, é difícil apontar uma opinião, um caminho, mas não sei, né? Se é uma estratégia, eu acho que é uma estratégia um pouco burra. Porque se você quer chamar, quero chamar o público que assistiu essas novelas por nostalgia, não sei o que lá, ok. Só que você vai chamar para uma primeira semana. Que foi o que aconteceu com o Renascer. A primeira fase, depois a segunda fase, o começo da segunda fase teve ali uma coisa, aí começa a cair. Foi o que aconteceu com Elas por Elas. Que no começo todo mundo liga para saber como que é, para saber como que vai, como que deu, e depois, cara, porque, tipo, primeiro que a gente já conhece a novela, que a gente já viu no Globoplay, ou a maioria das pessoas já assistiu. E segundo que os autores não estão sabendo conduzir a trama. Então, assim, que é uma coisa que aconteceu em Amor de Mãe, voltando a Amor. Então, vamos ver o que a Manuela Dias tem aí pra trazer pra gente, porque até mesmo antes da pandemia, ela se confundiu muito em conduzir a trama de Amor de Mãe. Embora eu ache uma novela tão boa quanto Vale Tudo, né, na primeira fase, vamos comentar a primeira fase, antes da pandemia, ela começou a se perder já no começo ali, do meio pro final ela... Eu acho. Antes da pandemia já tinha umas coisas meio sem nexo, assim, lá na novela. E aí, depois que voltou, teve o tempo que ficou parado. Quando voltou, ela tentou retratar um pouco do que a gente estava vivendo, mas. Ai, não sei. Tem umas coisas em Amor de Mãe que você ficava assim, você ficava. Então né? Por exemplo, a personagem da Thaís Araújo, eu achava uma personagem muito ali em stand-by. Acho que no início a ideia era que as três, a Lourdes, a Thelma e a Vitória tivesse, mas depois com uma coisa muito assim, tipo assim, quando tiver uma brecha você entra. A minha sensação da personagem era essa, por exemplo, né? Eu acho que eu acho que ela tem Amor de Mãe tem problema de concepção, porque ela tinha que ser uma novela da Dona Luz. Era essa a novela. A Vitória, eu não entendo muito bem a personagem ali. Eu acho que ela não é uma personagem forte o suficiente para ser protagonista. Ela é uma personagem secundária. Inclusive, eu acho que ela é uma personagem muito Manuel Carlos. Em tudo nela é muito Manuel Carlos. E uma secundária do Manuel Carlos. Esse que é o negócio. Tipo a Suzana Vieira em Mulheres Apaixonadas, sabe? A... Mas a Suzana foi uma secundária que depois tomou, ela teve um espaço ali, ela é uma, talvez a Vitória seja uma secundária, porque a Suzana foi uma secundária que depois ganha um tempo, abre aspas, como quase primária ali, né? Em Mulheres Apaixonadas? Eu acho que sim, porque assim, em Mulheres Apaixonadas tem aquela coisa da Helena
ser um pouco mais apagada e as outras tramas serem mais aquecidas. Então, talvez seja por causa disso que eu tenho essa sensação. Né? Mas somos mulheres. Não sei. Aí eu fica acho que muito é porque é uma novela mais geral, eu entendo o que você quer dizer. Isso. Tipo, é uma novela de mulheres apaixonadas. Talvez possa ter sido por isso causa que a disso, Manuela quis fazer no início e depois não deu certo porque os caminhos foram ficando mais entre a Thelma e Lourdes, porque depois fica muito nisso, né? E aí descamba pra uma coisa. Eu fico assim, meu Deus, o que poderia ter sido Thelma e o que foi, né? Porque é aquela, a proposta realista da novela, daí no final a Thelma sequestrando a Lourdes completamente alucinada, sequestrando o bebê completamente alucinada. Parecia uma vilã do Aguinaldo mesmo, uma Nazaré Tedesco. Ai, 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 olha, é que assim, quando a gente fala da Adriana Esteves, eu acho assim, desde a Carminha eu sinto que todo o trabalho que ela vai fazer não é a intenção de quem está fazendo os trabalhos, mas acho que alguém tenta pôr um quê de Carminha, ou a Carminha foi algo tão assim fora da curva que a gente enxerga ela ali em algum momento. Né? Eu falo aqui em casa, eu já falei acho que para algumas pessoas que a Adriana tinha que fazer alguma mocinha, algum outro tipo de personagem que fosse bem longe, assim, né? Ai, porque aí acho que. Mas aí eu não sei. Sim, concordo, porque eu acho que isso. A Adriana ela tem caído desde a Carminha, já faz 12 anos, né? Que ela tá caindo nesse typecasting, que é a escalação de tipo. A vilã. Ela fez a Carminha, daí depois fez aquela do Ela fez Babilônia, Babilônia que também. também era meio vilã, meio. Aí foi Amor de Mãe, teve outra também que ela fez vilã. Ela trabalhou, acho que na série, minissérie, enfim, na primeira parte da Justiça, em 2016, eu acho. Mas Eu acho que ela chegou a Justiça, eu trabalhar. acho que ela foi a injustiçada, né? Eu lembro que tinha. Eu não assisti Justiça também, mas eu lembro que eu tinha alguma também coisa a não, ver com mas um eu acho. cachorro Mas eu acho que ela tá que lá também. ataca o filho dela, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. E agora de novo, né? Na do Jack, mais uma. Ah, teve a Laureta, de Segundo Sol, também vilã. Então, assim, ela já tá há 12 anos. E agora, de novo, a próxima do Jack parece que vai ser vilã de novo. Então, assim, tá vindo há 12 anos o mesmo personagem e a gente vê os trejeitos da Carminha nesses personagens. Não tem como, ela não consegue dar uma vilã diferente cada coisa. Quando eu assisto, eu vejo um pouco, que eu falo assim, nossa, não descansou, assim, não, assim, ela não descansa. Eu acho que falta alguém para ter coragem de dar uma mocinha para ela, porque eu acho que se uma hora alguém fala, ó, eu escrevi uma mocinha aqui para você, ou faz o teste, passa, enfim, não sei. Todo mundo vai ficar, nossa, mas depois de tantos anos. Ó, eu já até vejo as manchetes. Ai, depois de tantos anos fazendo Carminha, personagens que lembram um pouco aquela vilã, agora ela vai fazer uma mocinha, mais ou menos isso. Então, acho que também falta alguém que. Na minha opinião, acho que falta alguém que tenha coragem de escrever um personagem bem diferente, porque, não sei, toda vez é sempre vilã que ela faz, né? E eu acho que a última dela de mocinha, talvez, que eu me lembre, eu acho que foi a Lumidice, talvez, não sei. Então, realmente, faz muitos anos, e ela é muito boa como mocinha, ela não é aquela mocinha enjoada que fica, né, só sofrendo e tal. Não, ela é muito boa mocinha. Então, eu sou muito fã da Adriana, mas eu acho que ela não tá descansando a imagem. Ou então, não estão dando tipos diferentes para ela, mesmo de vilãs. Por exemplo, o Vladimir Brista, né, que é o marido dela, ele tem feito muitos vilões nas últimas novelas, né? Foi esse de Pedaço de Mim, a gente não viu, mas parece que é vilão também, é um personagem meio ambíguo. E esse de Renascer, teve Segundo Sol também, que ele era. Mas são todos tipos muito diferentes de vilões, né? Então,
Não sei se tivesse uma vilã um pouco diferente, ou apenas uma antagonista que não fosse uma vilã, mas todas acabam meio desse estilinho alucinado, Lucy Ah, Crazy, de ou não Nazaré Tedesco. precisa ou não precisa nem ser uma personagem que seja uma mocinha, porque você falando do Vladimir, ele fez o Neném no Quanto Mais Vida Melhor, era Neném aquele personagem dele, né, e ele fez o ecoativista no Amor de Mãe, que é um personagem que, assim, não sei quem lembra, quem não lembra, mas enfim, não é um mocinho, não é um personagem, uau, que memorável, nunca vou esquecer, mas enfim, fica ali no meio do caminho, eu acho. Esses personagens, quando não são tão vilões assim, extremamente marcados, são personagens medianos, médios, enfim, aí fica a critério de cada um avaliar, porque, enfim, a gente sabe que novela, cada um tem uma leitura diferente, cada um assiste, analisa a novela de um jeito diferente, mas eu acho que poderia ser um pouco por essa linha ele que ele vem fazendo aí nos últimos anos, Uhum. né, vamos dizer assim. Personagens bem diferentes, né? Pensando agora, pena que ela vai estar na do Jack, mas pensando agora, ela seria uma ótima Celina, né? De Vale Tudo. É, E é ai, aquela olha, personagem que pode ser chata, pode ficar meio enjoadinha, mas cai na graça do público. olha, essa parte de escalar elenco aí dessa novela, olha, eu vou falar uma coisa, a gente vê muito palpite, mas é quase que um bingo, assim, você falar alguém assim, tipo, do nada, o nome que você fala, opa, tá ali, né? Enfim, vamos ver. Mas falando dos eco-ativistas, né? Do Davi de Amor de Mãe, desculpa. Pensando aqui de volta, eu gostava muito da trama. Eu não gostava da trama, mas eu acho que seria uma trama muito interessante se ela fosse a trama principal da novela. Seria uma coisa meio ali, Lauro César Muniz, ali, Dias Gomes, sabe? Tipo aquelas novelas dos anos 70, O Grito, Escalada. Seria uma novela muito interessante. Pena que foi aquela pataquada que no final praticamente todos os personagens morreram da trama e ficou aleatoriamente sem. Eu acho que essa parte aí da novela tinha, assim, poderia ser mais interessante, mas aí eu não sei se a autora fica assim um pouco com receio de como que o público vai receber, se é um assunto assim que todo mundo vai entender, porque a gente sempre tem que considerar que novela, ligou a televisão, é desde, sei lá, a gente assim, até, sei lá, os nossos avós. Então, assim, não sei, tem alguns assuntos que talvez por receio de como que o público vai receber, ou se vai entender ou não, talvez Eu sinto tenha que sido por esse caminho. era para ter um espaço bem maior na novela, mas acabou meio rejeitado. Eu mesma achava muito chato aqueles adolescentes enchendo o saco lá o tempo todo, o filho do Mário Verniz com aquela outra menina, meu Deus. Aí eliminou todo mundo, morreu todos, né? Então. Eu acho que realmente teve uma rejeição muito grande, mas eu acho que se fosse de um jeito mais suavizado, com e mais principal, a trama principal daria uma novela bem interessante, talvez pro Globoplay, né? Porque realmente pode ter essa rejeição na. Eu acho que tem temas que na TV, assim, eu não sei se vai por esse caminho de será que o público vai receber bem, será que vai entender, ou às vezes começa desenvolvendo de um jeito e aí depois não sabe como vai desenvolver bem, ou se perde, ou começa de um jeito, quer que o meio e o fim do assunto ali sendo desenvolvido seja outro. Então, assim, não sei, às vezes eu tenho essa sensação. Assim. E também tinha a questão do vilão, né? Do Álvaro, que eu achava um vilão super caricato, assim. Não sei, eu acho que são duas novelas muito diferentes. A novela da Dona Lourdes, que é uma novela real, assim, meio vale tudo ali, que a gente tem personagens que a gente pode encontrar no dia a dia, que são ela e os filhos, o Danilo e tal.
o Durval, todo mundo que interage com ela. E aí tem outra novela, que é a da Thais Araújo, que é com o Álvaro, que é uma novela caricata, que não tem vamos voar, que você tem que, sabe, ai, tá, eu tô assistindo uma novela, então eu vou entrar nessa história da novela e tal, mas eu acho que são eu acho que esse é o grande problema de Amor de Mãe, elas são duas novelas totalmente diferentes, forçando a se encaixar em uma só. Eu acho que talvez essa ideia dela querer fazer uma coisa super realista, e aí eu não sei se no início foi uma ideia de, eu vou fazer uma coisa super realista, porque aquela coisa do abre aspas, vou inovar, mas tá, não é tão inovador assim, se for para pensar. E aí eu acho que vai faltando elementos que são importantes na novela, e aí aos poucos vai inserindo, aí começa a ficar uma coisa meio com essa sensação que você mencionou, de tipo, tá estranho, é uma outra novela. E essa coisa de fazer, por exemplo, assim, ou talvez a ideia dela era fazer uma novela de tipo assim, que não houvesse vilões, que a vilania, a maldade tivesse na conta do destino, dos acontecimentos da vida. Isso não é tão inovador se a gente pensar que a Alicia Manso já fez isso, por exemplo, em A Vida da Gente. Que ali não tinha uma. Quer dizer, se a gente for pegar assim, nossa, quem é a vilãzona bem marcada? A gente poderia colocar a Eva, mãe das meninas, e a treinadora da Ana, acho que era a Vitória o nome dela lá, a treinadora do tênis lá. Porque elas são super amargas, pessoas assim, bem complicadas, mas assim, a própria vilania ali foi na conta do destino. O acidente fez ela perder anos e vivências da vida. E aí também falta essa questão de um grande casal arrebatador. Na novela da Alicia falta isso. Porque, por exemplo, em A Vida da Gente, ali é para mostrar muito o amor daquelas irmãs, uma pela outra, aquela coisa. Em Um Lugar ao Sol foi a mesma coisa, que o Christian e o Ravi tinham um pouco disso, de tipo assim, o Christian foi separado do irmão, foi morar no abrigo, meio que pegou ali o Ravi para si, aquela coisa de tipo, vou cuidar de você, essa coisa meio irmão, aquela coisa, um amor de, assim, o amor, aquela amizade, aquela irmandade, aquela coisa. Então, assim, falta um grande casal arrebatador, por exemplo, nas novelas da Alicia. Então, aí, talvez na Manuela Dias, falta um vilãozão, vamos inserir. E aí fica nessa coisa. Por isso que essa coisa do realista, que talvez, não sei se foi a ideia dela de, eu vou inovar na minha primeira novela, não é tão inovadora assim se a gente for buscar elementos em outras novelas, em outros horários, pelo menos para mim, né? Eu acho que faria sentido isso se ela tivesse continuado com o dilema da Lourdes e da Thelma. Porque daí realmente seria, se a Thelma se curasse da aneurisma, ou não sei, se ela realmente morresse, mas que ela não fosse tão caricata, eu acho que faria sentido e a gente teria uma coisa meio Manuel Carlos por amor. Porque daí a gente tem as duas mães que estão ali lutando pelo filho e tal, uma é mãe, a outra é mãe, e aí no final fica duas mães. Seria interessantíssimo, até porque elas eram amigas no começo. Se ela não tivesse cambado para tentar fazer aquelas plot twists, reviravoltas e ganchos e com a Thelma, eu acho que seria uma coisa interessante do Danilo mesmo se desiludir com a Thelma como mãe, de descobrir que, meu Deus, a minha mãe me comprou, sabe? Meu Deus, como assim? E a gente nunca tem essa catarse do Danilo em si, né? Descobrindo. Eu não, pelo menos eu não lembro, eu acho que não. Dele descobrindo isso da Thelma de um jeito mais realista, de um jeito mais emocional, de ter descoberto que ela comprou ele, que ela fez tudo aquilo e que ele é um menino que foi vendido, eu acho um tema interessante. Mas a gente nunca tem essa. Ficou um vazio na novela que poderia ter muito bem ter acontecido. Isso aí eu concordo.
Concordo. E assim, é que eu assim, não sei se isso faz sentido, mas ela não curar a Thelma não se curar do aneurisma já é algo pensado para que, sabe aquela, ai, todos viveram felizes para sempre, porque assim, ela não ia deixar de ser obsessiva pelo Danilo, e a Lourdes tem algo que sempre faltou para ela, porque assim, a Thelma tinha aquela coisa de, ai, proteger, fazer de tudo pelo meu filho, mas a Lourdes tem algo ali no maternar que a Thelma nunca vai ter, é algo muito natural, afinal de contas, assim, a Lourdes teve mais de um filho, viveu diferentes momentos ali da maternidade e tal, mas esse negócio da Thelma não se curar do aneurisma me lembra muito assim, eu penso em celebridade, do tipo, a Maria Clara só seria feliz se a Laura morresse, porque enquanto a Laura estivesse viva, a vida da Laura ia ser infernizar a vida da Maria Clara. Então, acho que essa coisa do Lourdes e Thelma vai muito por isso. A Thelma tinha que morrer para a Lourdes ficar, ai, nossa, tô tranquila, vou viver com os meus filhos. E aí sim, vem o filme, ai, como que tá a vida com os meus filhos? Acho que numa realidade onde a Thelma existisse, eu acho que, meu Deus do céu, cada hora ela ia inventar uma loucura diferente para ter um filho só para ela. Mas eu acho que isso é justamente porque a Manuela foi por esse lado da Thelma ter essa loucura e tal, ao invés de ter uma coisa mais realista, né? Realmente ela foi daí ela foi realmente quando ela viu que não dava mais para segurar, ela foi a fundo no folhetim e aí falou: "Ah, não, então já que tem que ser, vamos lá", e descambou para 500 mil sequestros. Então, acho que é um pouco disso tudo que a gente falou, assim, a respeito da Thelma. Eu tava vendo no, acho que nem era a Wikipédia, eu acho que era no Teledramaturgia. Eu não sabia, mas a Manuela Dias ela foi colaboradora da Thelma Guedes e da Duca Rachid em Cordel e Joia Rara. Aí fiquei, nossa, faz muito sentido. Eu Todos não os sabia disso, sequestros. mas agora. Eu tava vendo, tipo, tudo que a Camila sofreu, né? Eu listei no texto. E eu, tipo, meu Nossa. Deus do céu! Essa foi a verdadeira mocinha da novela. Porque, pelo amor de Deus, a Thelma sequestrou o bebê e sequestrou a Lourdes. Eu fiquei a lá Simone de Selva de Pedra, né? Então, É verdade. eu sempre volto quando é sequestro, eu sempre volto pra Simone, porque eu acho que é tipo o ideal de sequestro. Eu acho que depois que a Janete escreveu esse sequestro, todos os outros baseiam sequestro em cativeiro com nele, porque tudo é muito parecido com o Selva de Pedra. É verdade. E tinha muitos personagens que eu não lembrava. No filme que eu acabei lembrando. Bettina, por exemplo. Eu não lembrava que essa personagem tinha existido na novela. Não, eu lembrava porque ela ficou com o Magno, que é o filho mais velho da Lourdes, e aí tem todo aquele negócio com aquela nora da Lourdes lá que ficava doente, depois vai para casa, aquela coisa arada toda. Aí depois ela termina e aí ela fica com o Sandro, mas eu não sei, ela chegou só a ficar com o Magno e com o Sandro, tipo, porque na minha cabeça, ou eu que tô louco, na minha cabeça eu não sei, ela não chegou a se envolver com aquele personagem do Vladimir Brista não, né, ou sim, ou estou louca. Aí, ó, tá vendo? Eu tô tipo assim, não sei, aí eu tô, vou fazer a louca aqui ou tô falando coisa certa? Mas ficou com ele também? Nossa, esse Aí, ó. foi o grande erro da Manuela Dias. A gente não tinha um casal bom pra torcer durante a novela inteira. Eu espero que ela melhore isso nas próximas. Então, porque aí eu acho que entra no que eu falei. Tá, é realista a ponto de, tipo assim, ai, eu não vou lutar a novela inteira por aquele homem, que outras novelas tinha. Vai ser super realista. Aí do nada, meu Deus, falta um grande casal. Uou! Aí você fica esse vai e vem de casal. Porque realmente não teve nenhum casal, assim, nessa novela que você fale, não, tem um casal ali. Só o Danilo com a Camila, né? Mas eles já ficaram no início, eles já ficaram juntos, então só E aí que depois descobre que são. irmãos, né? Ai, gente, olha.
Ai, Ó, esse negócio, esse lance aí deles serem irmãos só não ganha do Pedaço de Mim, que quando eu vi lá o trailer, tipo assim, gêmeos de pais diferentes, eu fiquei assim, gente, mas eu nunca vi isso na vida real, mas isso existe? Aí eu fui perguntar pra minha mãe, mas isso existe? Você fica assim, eu fico, gente, eu ainda não assisti, e eu fico toda hora, gente, isso existe? É assim, bem assim, não sei se inovador é a palavra, mas é uma palavra assim, enfim, gente, coloquem aí, depois comentem, que palavra vocês definiriam? Não é inovador, mas é uma palavra que eu não sei, assim, tipo, uau, não, assim, uau. inesperado. Não sei, assim, algo que nunca vi, não sei definir em É, palavras. isso, eu não gosto desse negócio de romance de irmãos, acho muito estranho. Foi uma das coisas que eu não gostei em Sete Vidas, que fica praticamente a novela inteira lá, Júlia e o Pedro, ai, a gente é irmã. Eu não vi essa novela, mas tem, é verdade, esse negócio aí de. É uma novela super curta, mas parece que ela é super longa. Ela é boa, vale a pena assistir, mas nossa, eu demorei pra ver. E também fica essa coisa de irmãos, ai, a gente é irmão, a gente não é irmã. Eu acho uma bobagem, eu odiei a Bettina ter terminado com o Sandro. Nossa, a hora que ela falou, que no filme ele falou, ai, a Bettina não sei o que lá na Amazônia. E eu não lembrava também que ela tinha se envolvido com o Davi. Eu tava lendo teledramaturgia e aí lá ele fala, quê? Aí eu fui pesquisar, realmente, tem uma fase que ela tá na casa da mãe dela. É tipo perto de um rio, um lago que tá sendo poluído. Não sei se você lembra dessa parte. Tem a ver com a questão dele. Eu ia falar que na minha cabeça tinha mais relação quando ela descobre que ela é irmã do Álvaro, que, tipo assim, a empresa meio que ataca o pessoal que é mais ativista. Eu achava que tinha mais a ver com essa parte, não tem? Tem mais ou menos. É que foi assim. Ela descobriu que ela era a irmã do Álvaro. Aí, pra ele não tentar nenhuma coisa com ela, tal, que ele ficou meio que assediando ela pra ela desistir de fazer o reconhecimento de paternidade no tal. Aí ela vai pra casa da mãe dela. A mãe dela é a. Não sei se você é da época das Chiquititas, mas ela é a supervisora das Chiquititas. E ela. Daí a mãe dela mora, tipo, É uma população ribeirinha, assim. O quintal da casa é no rio. E tá sendo poluído esse rio. E as pessoas estão passando mal. Aí ela vai falar com o Davi. E aí eles começam um relacionamento, tipo, de uma forma muito aleatória. Aliás, do mesmo jeito que ela começou com o Sandro, de uma forma bem aleatória. Assim, os personagens começam relacionamentos de um jeito. Tipo, se encontra, vamos começar a namorar, tá namorando. Érica e Sandro. Aleatório. É verdade. Inclusive, Eric e Sandro também, uma coisa muito estranha, porque ele Eric era e Sandro. irmão, mais irmão É, dela que o é, Danilo. Eric e Sandro. Eric e Raul. Era Raul? Era Raul, Murilo Raul. Benício. Eric e Raul também teve esse relacionamento. Enfim, gente. É, Aleatoriedades. não, eu tava vendo assim depois do final, assim, que junta do filme, que junta todos os irmãos. E eu fiquei, gente, assim, vamos ignorar que todo mundo pegou todo mundo ali, porque o Magno ficou com a Bettina, depois com o Sandro com a Bettina, o Sandro com a Érica. Realmente, a gente, a gente namorou, mas tá tudo bem, você é minha irmã agora. Aí depois o Magno ficou com a Lídia, eu não lembrava disso. Lídia, que o quê? Que Acho que é ex-madrasta do Sandro. E também a filha da Lourdes ficou com o ex-marido dela. Nossa, gente, enfim. Sim, tipo, Uma teia vamos muito grande. ignorar que todo mundo pegou todo mundo e é isso aí, vamos ser uma famíliazinha feliz. Ai meu Deus do céu. Ai, ai. Mas achei muito legal, assim, que não ignorou os acontecimentos da novela, apesar de ignorar que cada um ficou com cada um, não ignorou os acontecimentos, né, da novela, assim, como acabou a novela. Mas não entendi muito bem também a Erika. Eu não lembrava que ela tinha se transformado em ativista, acho que por causa do Davi, né? Ela ficou com o Davi também, né?
Foi, eu não lembrava que ela tinha um bebê. Eu acho que fizeram tipo, uma continuação. Eu não lembrava que ela tinha ficado grávida. Eu acho que não. Eu também não lembro muito, não. Mas, eu acho que eles pegaram alguns elementos importantes que rolou na novela, manteve de uma forma, digamos assim, suavizada para não se estender muito. Quando tem uma parte lá no filme que o Danilo fala que ele tem, eu já tive 2 mães, e tipo, nossa, já pensou, vai contar? Então, assim, acho que manteve alguns elementos importantes, assim, de forma pontual, digamos assim. Sim, mas algumas coisas eu não entendi. Eu acho que talvez no livro seja mais explicado. Não sei, tipo, o Danilo, o que ele faz. Não entendi. Tô vendo um cliente, que eu lembrava que ele tinha um negócio de restaurante, aí eu Não, assim, pra mim, ele fica mais assim, que nem ele no filme ele fala que ele veio fazer uma vistoria numa cozinha de um cliente. Eu acho que ele deve ser, tipo, consultor. No livro, eu não lembro se no livro explica muito bem, mas acho que ele deve, tipo, prestar consultoria para restaurantes, ao mesmo tempo que ele toca o negócio dele em São Paulo, que no filme eles estão morando em São Paulo. Eu acho que deve ser mais ou menos nessa linha, assim. Porque ele sempre trabalhou com cozinha, assim, tipo, a mãe queria que ele ficasse no restaurante, a mãe, no caso, a Thelma. Aí teve um momento que ele foi trabalhar lá num bar, lanchonete, não sei direito o que era, e eu não lembro de quem que era lá, mas ele trabalhou um tempo nessa, tipo, com as coisas de coxinha. Aí, então assim, ele sempre esteve nesse ramo da culinária, digamos assim, da gastronomia, enfim, como queiram falar aí. Então, para mim, ele é tipo um consultor nessa área, assim, mas ele tem vivências de tudo um pouco, então, presta consultoria, mas também cozinha, mas, sabe? Mais ou menos assim. acho que sim. E gostei muito do final dessa continuação do Magno com a Lídia, que eles ficaram juntos e apareceu a menina, né? Eu não lembro dela ter aparecido em nenhuma outra novela, a menina que fez a filha do Magno. Acho que não. Eu acho ela bem okzinha, assim, de atriz. Eu acho que a Globo peca muito em pegar atores novos e não fazer essa transição de ator mirim para ator adolescente, ator jovem. Eles pecam muito, que é uma coisa que o SBT até que consegue fazer bem, né? A criança e adolescente. Aí nesse ponto a gente vê. É que assim, dizer que faz falta, eu não sei, aí é muito a critério de cada um, mas como a Malhação, né, faz falta nesse sentido de formar novos atores dessa transição, ou ao mesmo tempo poderia atores veteranos estar na Malhação, como em outros momentos, em outras temporadas tinha. Eu acho que seria interessante, se não na grade de programação da Globo, alguma temporada no Globoplay, nem que fosse fazer uma para teste, para ver como que seria, né? Mas, enfim, não sei, né? Realmente falta alguma obra para a gente conhecer, né, esses novos rostos. Inclusive, é uma coisa que eu vejo as pessoas comentarem, reclamarem muito nas redes sociais. Ai, esses atores que a gente não conhece. Ai. Eu acho que seria algo que ajudaria, né, nesse ponto. Sim, eu acho que além da reclamação de novos rostos na TV, também sempre tem a reclamação de repetição de ator, que parece que a Globo tem sempre as mesmas pessoas, mas se a gente for pegar o currículo de sei lá, um Antônio Fagundes, por exemplo, fazia várias novelas, tem ator que, sei lá, fazia uma novela por ano, às vezes até mais de uma novela por ano, não sei, assim, se não com um personagem que ficasse do início ao fim, como uma participação, não sei. Então isso sempre aconteceu. Mas não sei porque eu acho que as pessoas reclamam mais ou problematizam mais, porque parece que agora, por conta da gente ter muitas telas, a informação muito rápido, parece que não tem um tempo para descansar, porque uma novela antes lá você tinha o horário de assistir ela e depois você tinha que ligar a TV no dia seguinte para assistir de novo e depois terminava a novela para vir outra, tinha chamadas da Globo meio que, vem aí tal novela, tinha uma chamada, tinha uma, era o tempo era vivido de uma outra forma. Hoje a gente já, que nem, ó, a Vale Tudo não começou nem a gravar, já fica ventilando nomes. Aí, então, assim, a gente já está vivendo a novela antes mesmo dela começar a ser gravada.
né, nessa coisa da escalação. Eu não sei se antigamente era assim, com revista, com jornal, não sei como que é. Mas hoje se descansa menos a imagem, né? Eu não sei também como que era essa questão de descansar a imagem no passado, aí dá essa sensação de que você tá vendo toda hora a mesma pessoa. Quando não, você tá no Globoplay, que eu passei por isso do tipo, nossa, eu quero uma novela para não ver a cara de tal pessoa. Acontece que eu tô vendo 2 novelas onde tem o mesmo ator e atriz, tá nas 2 novelas. Eu fiquei assim, ai meu Deus, eu caí na minha própria cilada. E também eu Loucura. acho que antes era mais assim, você ia atrás, né? Por exemplo, tinha uma Sim, revista, mas só tinha a revista quem comprava a revista. Que nem você falou, tudo que eu sei sobre esse remake é contra a minha vontade. Você tá passando ali e aparece. Você não tem um é verdade. controle sobre o que você tá vendo ou não. Não tem como você não ver. Alguém posta, ou algum amigo, alguma conta que você segue posta. E aí fica sempre. Você sempre tá vendo, mesmo se você não quer ver nada sobre aquilo. Então, realmente, a gente não tem um descanso por causa disso. Que a Juliana É, Paz, por exemplo, ela não tá em nada da Globo. Ela tava como Jacutinga no começo de Renascer, mas aí só mencionada, não aparece nem a foto dela direito. Mas aí a gente já tem ela na Netflix e quem curte novela vai aparecer. Quem assiste série na Netflix vai aparecer a cara da Juliana Paz, porque ela tá em Pedaço de Mim. Como que ela é, descansa a imagem dela na Globo com isso? Não tem como. E aí é tem as, verdade. as novelas antigas que vêm também, né? A gente fala mais sobre novelas antigas. Antes era Só Vale a Pena Ver de Novo. Então, É, realmente, é muito mais difícil hoje em dia a gente descansar imagens do que antes. Mas, é. voltando no Amor de Mãe, tinha muito personagem que eu esqueci que existiu na novela. Muito. Você lembrava das Irmãs da Vitória? Não, Não. muito vagamente, assim. Eu não lembrava que ela tinha irmãs. Aí eu fui ler o teledramaturgia para lembrar um pouco, né, de como era na época da novela e tal. Ela tinha irmãs e uma delas era casada com o Durval ainda, elas terminam juntas. Eu tava tentando lembrar com quem que o Durval termina. E aí eu lembrei que Ai, era com a irmã, que ele era casado com ela e tinha aquela filha tadinho. Eu só adolescente. lembro de que ele gostava da Thelma, coitado. Tipo, não teve. Nossa, até quando eu tava vendo o filme que apareceu ele. A minha irmã tava assistindo comigo, que a minha irmã não é muito de assistir novela, nem filme assim nacional, mas eu falei que assisti, ela quis assistir comigo, aí eu falei, e quando ele apareceu, coitado, ele gostava da Thelma e ela nem, né? Aí ela, nossa, é mesmo, tipo, Ela coitado. preferiu ficar com o português lá do que com ele, tadinho. É, Mas aí ele volta, né? Ele tem uma filha adolescente com a irmã da Vitória, e aí eles voltam no final, eles ficam juntos, eu lembrei disso. E eu tava tentando lembrar, eu sabia que ele tinha essa ex-mulher, e aí eu tava tentando lembrar. E também a amiga a amiga da Betina, Marina, que era a. Ai, como que é o nome dela, gente? aqui era a Não tenista sei que que lá Janusa, que ela era tenista e namorava o filho da Lourdes, o Rian, que, nossa, ele era muito. Ai, ele não queria que ela, né, tivesse a carreira de tenista, ele era muito nada a ver com ela. Eles não tinham nada a ver mesmo. Tanto que depois, É, eu nem lembro o que aconteceu, depois ela perdeu o tempo de tela tal, e o Rian também, quase nada, não tinha muito tempo de tela, porque era um núcleo bem Thiago eu não Martins, né? lembro Thiago como Martins. que. Eu não lembro como que a personagem terminou, mas. No texto que eu escrevi, que eu li, diz que a Betina tinha terminado patrocinando ela. Mas eu não lembro disso. Foi uma personagem tão irrelevante que não É que realmente. também eu acho que quando eles voltaram, e por questão de estar na pandemia, também teve que dar uma reduzida muito assim. Era muito Lourdes achar o Domênico, o que vai acontecer com a Thelma. E deixa eu pensar mais o que eu lembro. E aí é lá os filhos da Lourdes, e é isso aí. Tipo, acho que teve outras questões que talvez na primeira parte tinha mais tempo de tela, tinha mais enfoque, que acabou não dando para colocar, né, por conta de todas as restrições.
isso a gente acaba observando quantos personagens tinha Amor de Mãe. Tinha muito personagem, e muito personagem que não era tão relevante assim para a história, e que alguns nem tinham história. Aquela outra irmã dela, que era com o médico, que é o do cara que faz os outros. Eu sempre esqueço o nome dele. E a que faz Cilada, aquela ruiva. Ah, a que faz o Cilada é a Débora Lan, eu acho, né? Coisa assim, o nome dela, acho que é. Ela é ruiva, né? É uma É. ruiva. Então, ela fazia a outra irmã da Vitória, que tinha era casada com um médico e ele traía ela, alguma coisa assim. E ela era, tipo, dona de casa. Se não me engano, era isso. E tinha 2 filhos, eles eram insuportáveis, as crianças, faziam bullying com o priminho deles e tal. Que era o adotado lá, né, da Vitória. Enfim, muitos personagens que simplesmente não tinham nada a ver com nada, assim, e não eram conectados com nenhum núcleo, que simplesmente não aleatório, que poderiam ter sido cortados já no primeiro, assim, por mim, já na sinopse inicial, já tchau. É. Ah, eu acho que. Eu não sei, é que nem eu falo, eu acho que talvez no início ela tinha uma ideia uma ideia de ser uma coisa mais assim diferente. E aí, ao longo do caminho, vai faltando elementos característicos lá do folhetim, vai faltando coisas que pega o público quando o assunto é folhetim, e aí ela foi inserindo, e aí essas coisas que você queria propor no primeiro momento vão ficando perdidas no meio do caminho, e aí a mesma coisa, sei lá, no meio da sala tem um negócio ali que você não sabe onde que você vai colocar, e o negócio fica ali, tem todo o entorno ali da sala, do jeito que você quer, e aquele elemento no meio tá ali, você não sabe o que você vai fazer ele ficar lá, no meio da sala, então acho que é um pouco disso. E também tinha o. Aquela que fica. Elas terminam juntas no final, que elas são amigas e terminam juntas. Ah, e a Penha, que ficou Penha, com o Belisário, e a ex do a, Magno, eu não a lembro o ex do nome dela. Magno, eu não, acho que era Leila o nome dela? Acho Isso, que era, Leilinha talvez, Pé na né? Copa. Então, essas duas aí. É que a Penha, acho que. Eu não sei se ela era casada, ela namorava um policial que morre, Casada. aí ela fica lá com o Belisário, e aí. Ah, enfim. Vai Uma, pro é, crime, aí a outra amiga esse também vai pro crime e as duas viram LGBTs fazendo crimes. enfim, E esse rolo realmente, essa todo. foi um núcleo que meio que caiu nas graças do público, que ela resolveu investir, porque era um núcleo completamente aleatório da novela, que não tinha nada a ver com nada. E aí ela falou, eles gostaram, eles estão shippando as duas, então eu vou fazer. Porque ela E talvez esqueceu de ela colocar possa. gays na novela. E talvez ela possa ter se inspirado nessas duas para o Justiça 2, né? Que tem a personagem da Paula Oliveira e da Nanda Costa, que acho que elas têm algum relacionamento, alguma coisa assim. Não sei, eu não assisti Justiça. Eu não assisti, mas eu assim, eu falo isso que eu, na época que tava sendo disponibilizado os episódios, eu via na timeline do Twitter. Então, não sei se talvez ela já possa ter se inspirado, enfim, não sei. Eu confesso que no final eu curti, sim, as duas terminando juntas lá, tipo, na vida de crimes, fugindo. E se não me engano, elas roubaram o dinheiro do Belisário e mataram ele. E aí elas ficam, tipo, no interior, vão pro interior e. Isso é interessante até para ver como é que ela vai abordar lá em Vale Tudo a questão acho que era a irmã do Marco Aurélio que tinha lá pousado. Então, vai ser interessante para ver como que ela vai abordar essa questão aí, hein? Aí, ó. Então, porque o Gilberto Braga disse que ele já tinha, desde o início da sinopse, essa era a ideia, né? Que era como não tinha nenhum direito, então era abordar os Sim, direitos de gays, lésbicas, né, casais homoafetivos na herança. Então muita gente fala, sim. a censura que matou. Não, não foi a censura, foi o Gilberto mesmo que queria fazer isso, né, para abordar, tipo, você viver tantos anos com uma pessoa e daí a pessoa morre e você não tem direito nenhum sobre aquilo que vocês construíram juntos.
Mas hoje em dia a gente já tem essa lei, né? Você já pode casar, já tem heranças e tal, então vai ser muito. Isso realmente vai ser muito interessante de ver como que ela vai Porque conseguir o adaptar Marco essa. Aurélio quer lá, porque ele acha que ele tem direito e... Ah, enfim, essa parte aí vai ser interessante. Aí, ó, gente, a gente tá falando de Amor de Mãe. Aí, ó, o vídeo é pra falar de Dona Lourdes, o filme, mas aqui a gente já fala de tudo, ou de novela como um todo, porque os assuntos, querendo ou não, se misturam. Mas a gente já tá aí, ó, cantando a bola para coisas que ela vai, ou como será que ela vai abordar no remake, hein? Sim, é impossível, né? Não... Eu acho que mesmo a gente não querendo, eu não quero falar nada sobre esse remake, não quero saber nada. Mas é impossível a gente não especular. Eu acho que ela tá além da nossa vontade. É verdade. Mas eu espero que. Uma coisa que eu gostei bastante da novela foi realmente. Eu sei que muita gente fica, ai, novela que não tem cara de novela, né? Mas eu gosto muito da direção dessa novela, eu acho linda. Eu acho uma novela muito linda. Até o final ela não perdeu essa característica. Desde o começo, né? Ali, uma coisa meio cinematográfica. Eu acho que quando é bem feito e bem usado em prol da narrativa, fica muito bom, como em Amor de Mãe. E às vezes nem tanto como eu acho em Renascer não é tão bem utilizado. Essa questão aí da direção, eu acho que foi bem feito lá e até foi levado para o filme, porque tem aquelas cenas de transição entre tem uma cena e aí tem a transição mostrando lá no filme pessoas no seu cotidiano ali, sei lá, estendendo uma roupa, tá ali jogando uma sinuca no bar e aí volta para Lourdes ou ali para a questão da vizinha dela e eu tava assistindo com a minha irmã e ela falou: lembra um pouco da abertura, porque a abertura tinha essa coisa, a abertura de Amor de Mãe tinha essa coisa mais, como é que eu posso dizer? Uma coisa mais natural, não sei colocar em palavras, mas assim, você vê, até a minha irmã que não é muito ligada nisso, falou, nossa, ficou parecendo essa cena aqui com a abertura da novela. Essa naturalidade, talvez, na direção, né? Sim, e que traz para a realidade também, né? Eu tava vendo o Telematurgia e lá eles falou que, eu não lembrava disso, mas que no final de todo o capítulo tinha a frase amor de, e daí uma foto das pessoas que fizeram a novela, né? Com a mãe. E eu acho que isso é uma coisa muito que traz para a realidade, né? Essas pessoas são pessoas que estão fazendo uma novela, mas que também estão contando uma história que tem a ver com a maternidade, com... realmente, nesse ponto ela conseguiu trazer uma realidade muito interessante para a tela. E com a Dona Lourdes, né? Eu acho que a Lourdes, eu acho que foi, enfim, uma interpretação assim brilhante da Regina Casé. Quando você pensa na Lourdes, assim, não tem alguns personagens que você não consegue pensar outro ator fazendo eles. É a mesma coisa quando você pensa no Sassamo Tema do Lima Duarte. Eu não consigo ver outra pessoa naquele personagem. Então, acho que a Lourdes tem um pouco desse sentimento que a gente tem de pensar determinado personagem, outro ator, como é que seria? E ela, eu não consigo pensar, porque ficou algo bem marcado. Acho que ela conseguiu representar de uma forma muito interessante as mães, assim, situações de várias mães. Então, assim, ficou bem. Enfim, é um personagem assim, que eu acho bem interessante. Essa criação da Manuela Dias junto com a direção e principalmente com a Regina Casé, né? Realmente, eu acho que a Lourdes, ela é uma personagem que já ficou marcada de novelas, assim, não tem como. Ela é uma personagem muito mãe, embora algumas características sejam muito dela mesmo, mas tem coisas em comum que toda mãe só muda endereço, aquele ditadinho, né? Sim. É uma coisa que da mãe, de mãe e tal. E isso foi uma coisa que é um trunfo das duas, da Manuela e da Regina. Tipo, realmente, como você falou, não tem como pensar em outra pessoa para fazer esse personagem, não tem.
E também acho que não tem nenhuma outra pessoa que conseguiria escrever esse personagem, criar esse personagem de um jeito, desse jeito tão popularesco, tão, e ao mesmo tempo tão real, né? Porque não é um Sim. personagem caricato. E no filme foi bem interessante ver, assim, foi interessante ver, assim, com a ajuda da vizinha, ela conseguir descobrir que ela tem uma vida, né? Porque ela viveu muito em prol dos filhos, encontrar o filho perdido, e depois, quando tá a família toda reunida, ela achou que todo mundo ia morar lá na casa com ela e todo mundo foi viver a sua vida. E aí, tipo, o que eu vou fazer, né? Então foi bem interessante porque a vizinha é uma pessoa que destoa assim da Lourdes, mas acho que ela vai ajudando a Lourdes a entender que ela ainda tem uma vida toda pela frente para viver coisas que ela deixa de viver ao longo dos anos, né? Isso também foi bem interessante. Até assim, e você vê, até a minha irmã falando, nossa, olha as roupas que a vizinha usa, e olha as roupas da Lourdes, as roupas da Lourdes é quase uma coisa assim meio de vó, não sei. Apesar que, assim, da nossa imagem de vó que a gente forma no nosso imaginário, porque hoje a gente tem diferentes perfis de vós, né? Então, assim, é bem interessante ver isso, né? E no filme ficou de um jeito diferente, porque no livro. No livro você visualiza, mas acho que ver ali ficou bem. Enfim, foi diferente. Assim, pelo menos para mim, coisas que eu vi ali na tela eu não pensei no livro. Essa questão do figurino da Lourdes é bem interessante, porque parece que ela parou no tempo, né? Ela parou Pois é. ali, não é nem no tempo dela, é no tempo da mãe dela, de só usar vestidos. Por exemplo, a minha avó não usava calça, ela não usava calça de jeito nenhum, ela só usava saia e vestido. Que é uma coisa que, tipo, quando ela era jovem, as mulheres não podiam usar calça, então ficou ali, ela não usava calça de jeito nenhum. E é uma coisa, tipo, eu não lembro de ver a Lourdes usando calça em nenhum momento da novela, e nem do filme. Só quando ela estava presa, eu acho, lá naquele cativeiro da Thelma. Que acho que a imagem, a cena, aquela cena icônica ali dela dando um abraço no filho, ela estava de calça e camiseta, eu acho. Acho que na Eu, minha é. cabeça é o único momento que eu me lembre. Ou E no, talvez quando ela estava trabalhando de babá lá, que ela vai trabalhar lá na casa da Lídia, depois ela trabalha lá ajudando a cuidar do bebê da Verena, lá na casa do Álvaro também, se eu não me engano, na novela. Então acho que é os únicos momentos que ela usa calça. e é uma coisa, e no filme eu acho que em nenhum momento, eu não lembro, ela só usa vestido, aqueles vestidos dela, e eu acho que ela não usa saia, acho que ela só usa vestido mesmo. Mas é uma coisa que, tipo, e a personagem da. Eu ia falar da Copélia, da Alexandra, que também é outra que depois da Copélia só fez a Copélia, né? Mas ok. É, a Arlette Salles, ela já tem um outro visual super moderno, né? Usando calça, usando blusa e tal. E é como você falou, tipo, a Lourdes parece que parou no tempo lá. Seria muito E a interessante. bolsa? A bolsinha com o guarda-chuva, aquela toalhinha. E você fica assim. Ai, gente, é engraçado, chega a ser engraçado. Que aí tem uma cena lá no filme, e a minha irmã, olha a bolsa da vizinha, olha a bolsa da, a bolsa da vizinha mais moderna. Você vê como que vai mudando, né? E eu acho que, como você comentou, seria muito mais interessante se tivesse sido desenvolvido em uma. Eu não digo uma série, mas uma minissérie. Com pelo menos uns 4 capítulos, assim, 8 capítulos, não sei. Justamente Ou para. podia ser como o Cilada. O Cilada voltou pro Globoplay e foi em 10. Eu assisti, por exemplo, eu não vi Cilada na época que foi exibida no Multishow, mas foi 10 episódios. Justamente para a gente ter esse desenvolvimento da Lourdes, tipo, vindo para a modernidade, né? Ela, sei lá, saindo mais, porque a gente teve muito pouco por ter juntado esses dois assuntos dos filhos e do dela descobrindo, entre aspas, a vida, de novo, né, retomando a vida para ela, a gente não ficou muito superficial. Então a gente tem um pouquinho no filme dela saindo, vivendo ali os coisas e logo vivendo os dates dela, os encontros, e logo ela já arranja um namorado. Aí É, logo do namorado já tem a história com os filhos. Então ficou muito corrido. Eu acho que realmente
tivesse desenvolvido numa minissérie, cada episódio uma coisa ali, dela fazendo uma coisa diferente, dela conhecendo e sendo amiga, dela saindo, dela com os filhos, tal, seria muito mais desenvolvido, muito mais interessante. O que a Lourdes tem de moderno é o tchau. Que ao invés dela falar tchau, ela fala tchau. Aí, minha irmã, agora eu vou falar só tchau. Tchau. Então, eu acho assim, a vizinha é uma personagem fundamental na vida dela para recolocá-la numa vida que ela talvez nem assim, nem soubesse que ela ainda tinha essas coisas para viver. Porque, por exemplo, essa coisa do date, do sair, quando ela fala, eu não sei nem mais flertar. Então, assim, essas coisas foi muito motivado pela vizinha, e depois que ela se redescobre, ela, tipo, e fica muito no telefone conversando com o cara lá e vai sair. Então, assim, e aquela, primeiro ela não queria casa vazia, depois a casa tá cheia. Quando a casa tá cheia, ela quer que a casa fique vazia, porque agora ela tem a vida dela, as demandas, as coisas dela, e os filhos ali ao mesmo tempo que ela quer viver a vida dela com as demandas dela, ela tem medo dos filhos não precisarem mais dela, né? Então tem muito isso. Sim. E eu gostei também da trilha sonora, que eu gosto, assim, eu não sou fã de nenhum artista e tal, mas eu gosto do João Gomes também, não do jeito da Lourdes, mas eu acho boa. E eu acho que dialoga também com a trilha da novela, que era, pra mim, uma das melhores dos últimos tempos, foi a trilha de Amor de Mãe, realmente foi muito boa, muito boa. Não sei se você lembra, mais ou menos, mas tinha a música da Bethânia, né, que foi o tema da Lourdes com o Domênico. Ela via um jovem de 30 anos, já começava a Bethânia. Eu não lembro tanto assim da trilha sonora, agora. Tinha do Jorge Benjor, que era do Durval, que era tipo um rock em inglês. Acho que era Brother. Demais. Tinha a do Medo Bobo, que era da Bettina com Magno, que era uma versão meio estranha. Tinha músicas muito boas. E eu acho que a gente tem perdido muito isso da trilha sonora de novela. Eu, particularmente, só ouço trilha sonora de novela, uma coisa que eu adoro ouvir. E eu descubro muita música antiga e nova pra mim por causa de ouvir trilha sonora. E agora, com essa coisa da Globo não querer lançar mais, não digo nem em forma física, CD, mas que fosse, assim, uma coisa mais oficial de trilha sonora, né? Uma playlist em algum Spotify, YouTube, sei lá, tudo faz. Pra gente ouvir, né? Eu acho que a trilha sonora, ela conecta a gente muito mais com a novela. E hoje em dia a gente não tem. Eu acho que a trilha sonora conectava e conecta de uma forma que, assim, e é interessante perceber em diferentes gerações. A minha mãe comprava vinil, tem vinil de novela aqui em casa, eu só não tenho lugar para ouvir o vinil. Aí, por exemplo, agora a gente assiste bastante novela no Globoplay, e às vezes eu tô vendo a novela, minha irmã para ver, tipo assim, nossa, toca a música inteira. Antigamente era a música inteira, o personagem ali, chorando, ou sei lá, passando cena externa, e tocava a trilha inteira. E eu acho que isso era assim, era primordial até para conhecer mais músicas, para instigar a vontade de comprar a trilha sonora, para a música ficar mais no imaginário, na boca da galera. Agora, sei lá, toca quase o quê? Um segundinho de uma música, toca outra. Às vezes as músicas que já estão na trilha sonora das novelas já são músicas que a gente já escuta nos tocadores de áudio aí, de algum artista que a gente gosta, então é completamente diferente. Eu falo pra minha irmã, nossa, antigamente tocava a música inteira, a primeira e a segunda parte da música, e o personagem lá, que uma cena também era bem mais longa do que é hoje, né? E também acho que essa coisa deles terem parado de dividir as trilhas de novela, né, misturado a nacional com o internacional. Agora, por exemplo, o personagem só tem um tema de novela, ou é nacional ou é internacional.
Então, É também limita muito a gente conhecer músicas novas, a gente pensar, por exemplo, hoje em dia eu ouço uma música qualquer em algum lugar, eu falo, de onde é essa novela? Eu tenho certeza que essa música tocou numa novela. Eu não lembro qual música que eu tava ouvindo outro dia, que eu falei, nossa, de que música, de que novela que é essa música? Eu fui procurar e, tipo, não era de nenhuma. Eu falei, então é da novela da minha vida mesmo. É Nossa, normalmente. aconteceu isso recentemente de estar tocando rádio aqui e a música estava tocando e eu assim, nossa, mas essa música já tocou em alguma novela. E quem acabou lembrando para mim foi a minha irmã, porque quando eu assisti A Gata Comeu, ai, nossa, essa música tocava lá, que era a música que tocava com a personagem da Mayara Magri lá. Acho que era a Heaven lá, alguma. Eu amo Aí, essa nossa, música. nossa, mas essa música tocou na novela que você assistiu. Aí pra você ver como que também a nossa memória tem coisas que a gente guarda mais, outras menos. Nossa, é mesmo. Aí teve uma vez, estava tocando outra música aqui, meu pai, nossa, aquela lá tocou na Gata Comeu. É mesmo. Tipo, a gente fica muito assim aqui, né? Você vê A que. Gata Comeu nossa, uma das trilhas mais marcantes de novela. Eu não sei o que aconteceu, que é muito marcante. Muito É muito boas lá. boa. Muito boa. E a gente não tem mais isso. Por exemplo, se você falar, eu cito uma música que toca em Renascer, eu só consigo pensar no Algoritmo Íntimo, que é uma música muito boa, que também toca incansavelmente, que é a da Eliana com o Damião. E sempre É toca. mesmo. É a única que eu consigo lembrar que toca na novela. E a outra é do Zé Bento, mas eu não sei o nome dessa música. E é aquela Ai, das que fala da cidade, não sei o que lá da cidade. a do Zé Bento é o Russo Passapusto, do vocalista do Baiana System. Eu acho que é. Não é Paraquedas, acho que é o nome dessa música. Acho que é. Então, não Eu acho que é sei, alguma né? coisa assim. Porque não existe Eu, uma eu acho, trilha da novela eu falando. acho que é, tenho quase certeza, porque às vezes me vem assim, eu falo, estou falando besteira ou não? Enfim. Mas eu acho que é isso. Eu, às vezes, está passando uma novela ou outra, eu fico olhando assim, que nem Cheias de Charme. Aí começa aquela coisa, em plena sexta-feira, eu fico, gente, olha as músicas que a gente ouvia em 2012, eu fico, a gente ouvia isso. Ou a América, às vezes, tipo, tava tocando, é na Sola da Bota, aí a minha irmã, nossa, por que a música acabou? Olha como a música é muito melhor do que Então, aí você fica, nossa, olha as músicas que a gente ouvia. Eu fico fazendo esse exercício, quando eu tô vendo, eu falo, gente, a gente ouvia isso. Ou quando tá na Cheias de Charme, tem aquela música lá a música do Sandro, quando começa, não sei o que é malandragem, é a minha irmã, a música do Sandro aí, tipo, então assim, você fica muito, enfim, trilha sonora é sempre uma coisa que, desperta muitas emoções, muitas lembranças, enfim, um assunto bem legal. Então, e existem muitas músicas boas hoje, só que não são tocadas na novela. Por exemplo, agora Renascer, a gente falou de duas músicas. Eu não consigo lembrar de nenhuma outra que seja tão marcante assim. Quer dizer, tem alguma outra, mas que não marcou tanto pra mim. E também eu não sei o nome, porque a gente não tem um lugar que tem esse compilado. Eu fui tentar uma vez, eu lembro, acho que não sei se era Amor de Mãe, ou não sei se era totalmente de... Vai na Fé. Eu tava tentando lembrar de onde que eu. Tentando encontrar as músicas que tocavam em Vai na Fé. E simplesmente não encontrei em nenhum lugar o compilado de músicas, tipo, essa música com esse tema dessa pessoa, essa música com esse tema dessa pessoa. Não encontrei. Então, assim, Globo, vamos agilizar aí alguma coisa desse tipo pra gente focar na nossa mente trilha sonora. Porque não dá. E tocar mais nas novelas. Eu acho que a novela toca muita música incidental e toca pouca trilha sonora. Eu não sei se é alguma coisa sobre direito de É música, alguma coisa assim. Paraquedas o nome da música. É Ah lá. Baiana System? Você falou? É do vocalista do Baiana System. Eu Ah, acho que é só ele, não é o Baiana System. O Baiana System que inclusive, estava foi tema de abertura de Um Lugar ao Sol. Eu já ouvi essa música antes da. Nossa, quando entrou, eu comemorei quando entrou Sul-Americano de trilha de tema de abertura. Porque eu já ouvia muito. Enfim, escutem Baiana System. Aquele CD maravilhoso. Comemorei bastante, tá vendo? Já ouvia antes, aí então eu falei, nossa, ó, um ponto inclusive, para a galera. pois é, isso tem músicas novas, tem músicas antigas e
e novas versões que estão muito boas e que a gente simplesmente não tá ouvindo porque não tem um compiladinho pra gente ouvir, né? Assim, a É trilha que sonora também. de Renascer. Aí a gente coloca lá pra ficar ouvindo, fazendo outras coisas e ouvindo. Não tem. Eu não sei, mas eu tenho a sensação de que antes talvez era mais pensada a forma como determinada música ia ser para determinado personagem. Eu tenho essa sensação. Ou quando não, não sei se até o próprio autor pensava em determinada música, ó, essa música é para esse personagem aqui, né? Então, assim, eu não sei, acho que hoje talvez não se pense tanto nisso, ou como é tudo rápido, talvez pense mais em músicas. Talvez seja uma mistura um pouco de músicas do momento, com um pouco de músicas de cantores que já fazem, são grandes nomes da nossa música. Não sei, talvez possa ser uma mistura aí, né? Eu não sei, pensando nessa crise, né, de novelas que a gente está vivendo, eu acho que a trilha sonora ela entra muito junto com essa crise. É, Não sei se é também. algo criativo, não sei se é algo que é delegado, muito mais delegado do que era. Eu lembro que eu li uma entrevista com o Antônio Calmon sobre Um Anjo Caiu do Céu. Para mim é uma das melhores trilhas ali dos anos 2000, né? Muito boa essa trilha. E ele estava falando que em Um Anjo ele conseguiu escolher todas as músicas que ele queria para colocar na novela. E eu lembro, eu acho que a Duca, quando eu fiz um curso com ela, foi a Duca ou a Thelma, não lembro. E elas falaram também que elas escolheram em Joia Rara o tema, elas falaram, não, eu quero que seja esse tema. Então eu acho que quando o autor pensa em conjunto com o diretor ou com a sonoplastia, né, o povo da trilha sonora, produtores musicais da novela, eu acho que isso faz muito mais sentido na novela do que só O músicas Gilberto jogadas. Braga também tinha muito essa coisa de tentar ao máximo escolher as músicas, ou pensava em músicas, né? Eu acho que isso é bem interessante você colocar isso também de outros autores, porque, não sei, eu acho que isso faz a diferença, porque ele pensa no personagem, no momento em que ele está desenvolvendo ali, então enfim, não sei, os mais entendidos do assunto podem dizer, mas acho que isso faz a diferença. É muito interessante, por exemplo, até o canal do Vincent, eu já vi alguns vídeos onde ele pega a determinada trilha de alguma novela e fala, às vezes, se a música tem a ver ou não com o personagem e essas coisas. Então, assim, é interessante esses pontos, assim. E é interessante porque a gente tem essas novelas que são longas. Amor de Mãe não, né? Foi uma novela bem atípica, mas depois vieram várias novelas muito longas, com 200 capítulos. E a gente simplesmente não tem uma trilha sonora forte. Eu tava pensando em Terra e Paixão, que teve. Eu acho que teve 200 e poucos capítulos, não sei. E eu não consigo pensar em nenhuma trilha sonora. Eu não assisti essa novela, mas normalmente outras novelas que eu não assisti, a trilha sonora acaba sendo uma coisa mais Só, comentada. só o tema de abertura, desgastadíssimo, que acho que é sinônimos, né? Foi sinônimos? Foi, Mas que tava tocando esses dias aqui, eu tava falando assim, a minha mãe deu risada, eu falei, desgastadíssima está essa música. E interessante que as novelas do Valsir teve um tema de abertura, assim, que, por exemplo, em A Dona do Pedaço, nossa, você escuta a música do Xande de Pilar e você lembra da novela. E há sinônimos a Terra e Paixão. E aí, por exemplo, você pega uma travessia que eu não assisti, mas a minha irmã sempre lembra dando risada daquele a personagem da Jade Picon, que fica aquele som quase que instrumental, que o pessoal fica zoando que é o Fuen, não sei o quê. Eu não sei de uma música da novela, eu só lembro disso e lembro do quê? Dando risada, né? Desse lance aí da Kiara aí da essa, música, quase que um instrumental, sei lá o que essa é, enfim. música era boa, virou meme, mas Aí, ó. era boa. Eu lembro que eu gostava muito da música, era a única música também que eu lembro da novela. E porque era da filha da. Ai, é de uma Da Cláudia, famosa, Cláudia Abreu, né? da Cláudia E Abreu. se não Eu me não sei o engano é nome da do João música. Gomes também. É os Eu dois acho que ela eram deve ter dupla. chamado ele Era para dupla. cantar. Não, se não me engano era dele e ela que foi Ah, fazer nossa! é,
Então, assim, e era realmente Uau. muito boa. Eu não lembro o nome da música, mas era realmente muito boa. Eu não sei o nome da música, só sei que eu lembro Mas virou disso e ainda meme. lembro dando risada, tá vendo, gente? Olha, ó, tá vendo? Ó, a gente, ó, olha como as coisas vão evoluindo e eu não sei para que caminho elas vão evoluindo. A gente citou sobre, ai, a gente lembra de determinada música, era de determinado personagem. Hoje, um pedaço da música vira um meme e a gente lembra o quê? Dando risada. Não sei, não sei para onde estamos caminhando. E também tem isso, eu não consigo lembrar de nenhuma outra música que tenha virado meme, assim, igual foi esse daí, assim, em novelas anteriores, novelas dos anos 90. Porque a gente tem esse resgate de memes de novelas, né? Por exemplo, agora a Maria Regina tá bombando de novo, ela já tinha bombado um pouco antes, eu lembro no Twitter, alguns anos atrás, antes dela vir no Globo, Suave Veneno vir no Globoplay. E agora, de novo, eu tô vendo muito o povo postar sobre Suave Veneno e Maria Regina, mas eu não lembro de uma música ter virado. E é uma música É. com. Eu lembro que era na época do BBB, com o Fred e Nicásio. E é o meme. Toda hora que ele vira assim. Eu não. Eu pensando assim, alguma música que virou meme de alguma outra novela, não sei. Assim, parando para pensar. Realmente é tipo uma evolução da trilha sonora que é vista de um outro lado que não é como a gente da nossa geração tá acostumado a ver, que é ouvir pra caramba e lembrar do casal e lembrar, tipo, da onde você tava quando você tava ouvindo ou assistindo aquela novela. Em América, toda vez que eu ouço a música do Daniel, eu lembro da onde eu tava quando eu assisti América. A Nossa, bem minha época. específico. Porque foi muito marcado, É que específico. era do casal da Gerardine com o Murilo Rosa. A Neuta e o Dinho. E tocava muito na novela. E eu lembro, assim, me vem, tipo, na cabeça a Na, sensação de ir pra escola, de na Páginas voltar a da Vida assistir. toca muito aquela da. Ai, aquela música Se Quiser. Tipo, não sei. Tipo, a música da Isabel. Era Da Isabel? A mulher personagem da Viviane do. Pasmanter. A mulher do Era diretor era que pra canta. personagem da Viviane Pasmanter com o Caco Ciocca. E Isso. aí, por exemplo, a gente volta para quando a Globo acho que tinha. Nossa, tipo, vamos fazer vários CDs, porque a novela tinha nacional, internacional, e a Páginas da Vida tem uma trilha chamada Lounge. Aí, tipo, tinha no clone os sambas do Bar da Dona Júlia, sabe assim, era 3 CDs. O Clone tem Hoje 5 trilhas sonoras. é 5. Aí, ó, tá vendo? Ó, tipo, tem novela que tinha, sei lá, É a três CDs. nacional, internacional, o da Dona Jura. Tem um. Eu lembro que eu contei uma vez que eram 5. Tem um que é da boate lá, da balada, Meu que é da Deus. Nefertiti. E se não me engano, tem uma que é instrumental. É só do Marcos Viana, que é só aquela. Aí, você falando isso, só me veio aquela. Toca um techno aí. Ai, gente. Aí, ó, tá vendo? Ai, mas antigamente tinha, assim, algumas novelas teve mais que 2 trilhas sonoras. Não sei, a América não deve ter tido uma de rodeio, não? Será? Deve ter tido, né? Algum CD de rodeio aí, alguma coisa meio boiadeiros, não sei. Com É certeza. possível, com certeza, é bem Ah, possível. é. E só sei que a gente tá em falta de trilhas sonoras. Muito, muito. Eu não digo assim, né, de músicas nas novelas, porque é só a gente ver que a gente citou músicas boas que apareceram em Renascer, mas alguma palpabilidade da gente ouvir as músicas, não digo física, assim, CD, vinil, não. Mas em algum lugar a Globo, ela tem que ter isso documentado, do tipo, nome da música, quem canta e tema. Tipo, tema de tal pessoa. Como eram nas trilhas, né? Tipo, não sei se no Sim. Spotify, YouTube ou no próprio Globoplay, eles poderiam fazer uma aba que tem todas as trilhas sonoras de novela, sei lá, alguma coisa assim.
Porque é uma coisa que, por exemplo, eu gosto muito de ouvir, eu tô fazendo alguma outra coisa, trabalhando, escrevendo, lavando louça, eu coloco uma trilha sonora de novela e tô ouvindo. Então, academia, fazendo exercício, a gente tá ouvindo. E eu acho que isso já tem alguns anos que não tá sendo explorado, né? Eu acho que eles deixam um pouco de explorar, porque agora, como é tudo em vários tocadores de áudio, eu acho que eles pensam assim, e talvez a música é do artista X, e aí talvez a pessoa já vá procurar porque ela goste desse artista, ou porque ela já tem curiosidade, vai lá, né? Eu acho que não pensa muito em tipo, vamos fazer aqui uma playlist só da novela, sabe? Eu acho que também deve ser um pouco disso, porque, se tem, por exemplo... já tem o João Gomes lá na trilha sonora. Então, o pessoal já tá ouvindo, tá muito popular, então acaba não colocando. Ou a Marília Mendonça, que foi uma cantora que teve bastante músicas dela, assim, nas trilhas. Todo mundo já escuta, tá muito popular, e aí, já vão ouvir a música. Eu acho que também, não sei se eles pensam um pouco assim, sabe? A galera já tá ouvindo, já vai ouvir, então meio que deixa quieto, não sei, né? Eu acho bom. Se tivesse, eu ia, assim, YouTube, ou mesmo dentro do Globoplay, alguma aba, tipo, playlists ou músicas, eu com certeza estaria lá todo dia. E eu E tem tenho. música que não tem mesmo quando tem a playlist da novela no Spotify, às vezes tem música que não tá lá, e você tem que abrir o YouTube para colocar. Não sei se acontece isso com você, às vezes não tá lá, tem que pôr no YouTube. Eu ouço só no YouTube, eu nem ouço, eu tenho Premium, né? Então eu nem ouço no Spotify. Então eu já abro, tipo, eu já procuro trilha sonora da novela tal. Então tem o povo que coloca inteira as trilhas sonoras, os CDs, os vinis. Nossa, interessante. Então eu já ouço Porque por lá. eu escuto no Spotify, e às vezes no Spotify não tem todas as músicas, não. Não, porque tem músicas que são muito específicas, tem músicas que foram feitas pra novela, então não vai ter mesmo. E que o Globoplay poderia, já que ele já foi correr atrás desses direitos de exibição, né, dentro do Globoplay, ele podia também correr atrás do direito da música inteira para colocar. É verdade. Mas É. vamos ver o que vai acontecer com essas direções do canal, porque, pelo amor. É uma. Nossa, quando o assunto é novela, eu acho que. Não sei, essa gestão aí do Amaury é bem, né? Já se falava da gestão do Silvio de Abreu, mas não sei. É aquela, toda gestão sempre vai ter coisas a se falar de bom e de ruim, mas eu acho que talvez essa gestão parece que tem muita mais. Tem tanta coisa assim meio desorganizada que a galera não concorda, que parece que tem mais coisa ruim do que coisa boa. Sim, me dá essa sensação, sabe? Eu acho que eles estão despriorizando as novelas. É o que eu sinto, pelo menos, quando eu assisto alguma novela da Globo, que tá indo ao ar agora. Eles estão despriorizando novelas e estão. Não sei qual prioridade que eles estão colocando, mas que as novelas não são mais a prioridade para eles. É o que eu sinto quando eu ligo na Globo e assisto alguma coisa. Porque a gente vai comparar as novelas de até de 10 ou 15 anos atrás, até de antes, assim, uns 8 anos atrás, uns 4 anos atrás, antes da pandemia, né, a gente vê como a produção era mais bem pensada. A produção era mais bem feita, bem projetada. E agora parece que tudo é feito de qualquer jeito. Que tudo vamos fazer isso daqui e tal, vai, blá, blá, faz e tá bom do jeito que tá, mesmo as pessoas reclamando. E daí, entendeu? A gente tem patrocinador, tudo bem. É a minha percepção, né? Talvez eles priorizem mais outras questões, como uma coisa que às vezes o meu pai e a minha mãe comentam muito, tipo, nossa, olha como a marca inserida
na novela, o jeito como as marcas agora, os merchants são colocados é totalmente diferente, né? Agora é quase que inserido de uma forma natural. Eles estão falando, ai, olha esse produto aqui. Aí minha mãe, nossa, antigamente para fazer o merchan era quase que um evento, mó coisa, assim, era bem diferente mesmo, parando para pensar em outros momentos, né? Então, não sei. E mesmo as novelas não indo, por exemplo, tão bem, elas vão. Ai, meu Deus, calma aí. Acabei apertando aqui. Mesmo as novelas não indo tão bem, elas, em quesito de, assim, na área comercial, elas vão, tipo, você sempre vê, a novela não tinha tanta audiência, mas sei lá quantas marcas apareceu, umas coisas assim, sabe? Eles conseguem uns feitos na parte comercial aí bem bons, né? Então talvez sejam por essa linha aí que eles estão querendo ir, não sei. Sim, inclusive eu estava vendo isso que você comentou, de Elas por Elas, que foi, parece que a novela com pior audiência de todos os tempos da Globo, do horário das 6, e a melhor rentabilidade de patrocínio. Isso. E que para a Globo Então, isso foi um sucesso justamente porque foi a maior rentabilidade de patrocínio. Ganhou não sei quantos milhões lá de patrocínio para mostrar as marcas e tudo mais. Então eu acho que eles estão dando essa prioridade, claro, para o patrocínio. E a qualidade da novela, não. Mas não sei se isso também vai interferir ou não, já que eles estão preocupados mais, ao invés da audiência, com o dinheiro. Então talvez a audiência não seja tão, né, tão importante para eles. Talvez isso continue por um bom tempo aí. porque eu acho que assim, a audiência já, assim, ela é importante, mas não é como era no passado, porque hoje eles sabem que eles são líderes e dificilmente alguém encosta. Então, aí fica aquela sensação de que não tem concorrência. Aí, por exemplo, agora essa produção da Netflix, por exemplo, que está sendo muito falada nos últimos dias aí, não vou dizer últimas semanas porque não tem tanto tempo assim, mas nos últimos dias tem sido bem comentada, vamos ver como é que vai ser isso, vamos ver como é que fica, se for da intenção da Netflix ou de outros streams fazer outras produções, como é que fica até também diante da Globo, como é que fica a questão dos originais Globoplay, porque, por exemplo, só vai ter uma novela só no ano que vem. E eu digo assim, eu tô colocando a Netflix porque aquelas produções do Max já virou quase uma lenda urbana, porque toda hora eu só acredito que vai ter quando tiver lá para eu clicar para me assistir. Eu tô muito desse jeito. Não sei como que as pessoas estão a respeito disso. Mas na hora que der para clicar, aí a gente fala, opa, tá valendo, porque sempre tem alguma coisa, algum detalhe. Nossa, a sensação é de que já faz muito, muito, muito tempo que eles estão fazendo, trabalhando, o negócio não sai. O da Netflix já saiu, já aí, ó, por exemplo. Foi tipo, né? Não sei, eu pelo menos Sim. fico com essa sensação. Da Netflix foi anunciado acho que depois e saiu antes. Mas eu acho que da Max é por causa daquelas fusões, daquelas coisas do Discovery que comprou a Max e tal. Eu acho que foi isso que deu uma deixou para Alterada depois, no né? calendário, né? Bom, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre Amor de Mãe, o filme da Dona Lourdes? Ah, não, eu acho que assim, para quem gosta de filme nacional ou quem gosta de ver outras questões ligadas ao universo das novelas de personagem, eu acho que é um filme bem rápido. Eu achei divertido, dei umas boas risadas lá, porque a Lourdes consegue arrancar boas risadas nossas, e eu acho assim, vale a pena assistir para quem não viu ainda, mas não vai esperando assim uma mega produção. Eu acho que foi uma tentativa de dar um rumo ali, tipo, para a personagem, dar um pouco mais de tempo para ela viver outras coisas. Como a gente já mencionou, acho que se fosse uma série seria melhor desenvolvido, mas eu acho que é isso, assim, não, assim, eu sempre falo, não é ai, nossa, o melhor filme que eu já vi na minha vida, mas também não é o pior. Eu acho que assim, a gente sempre tem que ir lá dar o play para ver o que a gente acha com base no nosso repertório, na nossa visão de mundo, porque
crítica tem aí aos montes, não só dos críticos especializados, mas de quem produz conteúdo e vai ter opinião, e a gente não sabe se essa opinião é uma opinião pensada em fazer um conteúdo para gerar mais assunto, gerar mais números, ou se realmente é a opinião da pessoa. Então acho que sempre vale a pena ir lá assistir e tirar suas próprias conclusões, isso com filme, com série, com novela, com tudo. Então, fica aí a dica aí para quem ainda não viu, né? Porque eu acho que algumas pessoas já devem ter visto, né? Só a gente que demora, a gente demora, mas a gente assiste e ainda traz um conteúdo de qualidade para vocês, viu? Exato, concordo realmente com tudo. Eu acho que é um filme divertido, me tirou boas gargalhadas, boas risadas. E eu acho que quem assistiu a novela vai gostar bem mais do que quem não assistiu. Vai entender mais, vai lembrar. Eu lembro, tem algumas partes da novela que eu gostava muito, que eu achava, principalmente do Sandro, eu achava muito engraçado. Aquela corridinha que ele dá roubando o negócio do Álvaro. Não lembro, não sei se você lembra. Eu gostava do personagem. Eu Aquela gostava o cabelinho muito. simplesmente Maravilhoso. se jogando do lugar para quebrar o braço. É. Eu acho isso que eu acho que a Manuela faz muito bem, que são essas ceninhas engraçadas do cotidiano. Que você fala, pô, eu também acontece isso na minha vida, e eu também dou risada disso na vida. Isso é uma coisa que acontece com a gente, ou que eu ouvi falar de alguém que fez isso. Eu acho que nessa parte ela é muito boa. E vale a pena assistir por isso, porque vai ser engraçado, porque você vai falar, pô, minha mãe é assim também, e a mãe do meu amigo é assim, isso aconteceu com alguém que eu conheço. Eu acho que essa parte da realidade, ela realmente consegue fazer muito bem e de uma forma muito natural e muito engraçada. E vale a pena assistir por isso. E é isso, continuem ligados. A gente não, assim, por a gente demorar para ver as coisas, as pessoas falam, vocês pararam com o canal, vocês não vão fazer mais nada. Gente, a gente vai continuar, a gente vai fazer. Mas a gente tem também a nossa vida, a gente não vive disso, infelizmente, ainda. É verdade, eu recebo às vezes na caixa de perguntar, e eu adoro ver você gravando com a sua amiga, quando que vai ter. E eu falo, gente, aguardem, então tem que seguir a gente nos nossos perfis, tem que seguir no capítulo anterior para ficar de olho. Quando vai vir aí, seja algum vídeo, alguma live de uma produção específica, ou alguma hora quando a gente gravar algum conteúdo sobre, sei lá, personagens no geral, trilha, como a gente estava comentando aqui, ou de outros aspectos que são importantes aí nas produções. Eu confesso que eu não tô conseguindo entrar direito no Instagram, porque a vida. Mas se vocês quiserem, comentem também aqui ou no Instagram sobre o que vocês querem que a gente faça. A gente não precisa se ater a só uma novela, a gente pode fazer vídeos ou lives sobre outros assuntos, né? Personagens no geral ou alguma coisa assim. As lives normalmente acabam sendo um geralzão, né? A gente não. Sim. Mas vai rolar lá. A gente não consegue fazer live no YouTube ainda, por causa de coisas técnicas do YouTube, que a gente não. Acho que por ser um canal meio novo. Mas no Instagram vai rolar, mesmo que seja cortada, mesmo que ela termine do nada, ela vai rolar sim. E é isso, gente. Continuem assistindo, continuem acompanhando, que a gente vai continuar o projeto. Talvez com uma frequência até maior, não sei. Talvez uma vez por mês, não sei. A gente ainda vai decidir. Mas é isso. E sigam a gente nas redes sociais. Tem no capítulo anterior, assim, Instagram. Meu Instagram é mariaraquelfs, _. E da Nath é @nath.natv. E a gente sempre tá por lá, a gente sempre tá conversando sobre novela, a Nath tá. E no capítulo anterior talvez eu abra uma caixinha em breve, não sei quando, pra gente ver o que vocês estão achando, o que vocês querem falar e tal. Enfim, sigam a gente por lá. Quem sabe logo logo a gente não volta para falar aí da produção da Netflix, porque meu amigo já perguntou se eu não vou gravar para as minhas redes. Eu falo, eu vou gravar com a minha amiga, então você espera, você se acalma, e aí ele tá só esperando, então quem sabe em breve a gente volte com isso, e também voltar com outras coisas.
outras novelas também, né? Que a gente tá aqui pra isso, pra falar de novela. É, isso aí.